Buenos días. Glória a Deus por sua vida. Hoje é 25 de agosto, ano 2020, amados irmãos. É o dia que o Senhor ha preparado para ti e para mim, amém? Para que estemos em sua presença, para que alabemos seu santo nome. Não é coincidência que estés aí, ou que te vas a conectar mais tarde, ou que vas a ver o vídeo mais tarde e por alguma razão alguém te vai enviar. De algum momento esse vídeo vai aparecer no muro de tu Face ou em YouTube, de alguma maneira, ora a Deus que esse vídeo te alcance, amém? E o Senhor me ha dado uma mensagem e me ha surpreendido nesta manhã. Eu venho nesses últimos dias, digamos meses, é verdade, já há mais de meses, venho estudando de uma maneira muito profunda o livro de Apocalipse. Começamos aí com Daniel, 70 semanas, e Deus nos foi levando, e uma coisa se conduz a outra, conecta com outra, enfim, a Bíblia te hace, sabe? Deus te leva a viajar nesse livro, meter-se em passagens, em concordâncias e tudo mais, e terminamos de estudar na igreja as 70 semanas de Daniel, e automaticamente Deus nos levou ao livro de Apocalipse. Já estávamos por aí também, verdade? E ha sido um tempo precioso em que Deus nos ha falado, nos ha revelado coisas, nos ha mostrado coisas, e tratado de estudar aún mais esse livro, investigá-lo, verdade? E há muita informação em toda parte, em livros, e toda parte há informação sobre esse livro. Pero seja como seja, a mensagem do Senhor sigue bombardeando nosso coração, falando muito forte. Eu he passado aí dias estudando, lendo, investigando, escutando, verdade? Coisas do livro de Apocalipse, das coisas que estão para suceder, pronto, como disse o Senhor, amém? Então, nessa manhã, estava aí, quieto, conversando com Deus, esperando o momento da live. E não tinha nenhuma mensagem, não tinha nada preparado, e de uma maneira supressiva o Senhor me empieza a falar algo e me surpreende realmente porque não é uma mensagem que você lo preparou, verdade? Não é uma mensagem que você separou um tempo para estudar, investigar, preparar, buscar concordância bíblica, estudar, sabe? Quando está preparando o sermão de domingo, ou vas a predicar em um congresso, em uma conferência, em uma atividade que tu é invitado a predicar, tu passa por todo um processo de preparação e te mete nos livros e todo. Tem que ter algo preparado, verdade? Não vai chegar aí a falar a lo que seja. Pero há momentos em que Deus nem te permite preparar nada, Ele simplesmente, plá, tome. E tu estás aí, e agora, onde vou para... E onde há concordância para isso? E essas situações que sucedem muitas vezes. E foi o que ha passado comigo nessa manhã. Deus me começou a falar algo, e isso foi tomando corpo em minha mente, e o tempo está passando, já são quase as 9 para começar a live, e eu estou aí. Que tremendo quando Deus hace isso, irmãos. Tremendo, porque isso como que desarma uno, de certa maneira. Uma vez chega para predicar com um sermão já elaborado, preparado, creyendo ter todo dominado, verdade? Creyendo ter todos os versículos memorizados, os passagens bíblicos, de forma panorâmica, já em la mente, para falar à igreja. Esses momentos que são tremendos realmente, que Deus nos permite, mas há momentos em que Deus não te dá tempo. E eu estou nesse momento em que Deus não me ha dado tempo para preparar este mensagem, amém? Para estudá-lo, para escudrinhá-lo, com quizá mais tarde, com mais tempo, quizá hasta poder levar esse mensagem à igreja, em algum lugar que Deus me dê a oportunidade de fazê-lo. Mas nesse momento é o que Deus põe em minha mente, amém? É o que Deus põe em minha boca. E meditava, hermanos, no livro de Juan. E no livro de Juan, como sabe, estamos estudando Apocalipse, que foi escrito por Juan em la isla de Patmos, verdade? Pero o passagem que vou ler aqui é de outro Juan. Há um que está escrito no livro de Juan,
esse outro Juan que vou falar aqui é de Juan el Bautista. Amém? Então se diz que Juan é o Bautista, aquele que vino preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, verdade? Disse assim, não vou ler todas, são pequenas porções da palavra, disse: o seguinte dia, viu Juan a Jesus que venia a ele e dijo: he aquí o Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Assim Juan veia a Jesus. Amém? Como Juan veia a Jesus? E aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. De la maneira que Juan veia a Jesus, era a maneira que Juan lo descrevia a seus discípulos e a multitud que lhe seguia, porque ele era um predicador da palavra, certo? Então, se ele disse: o que está delante de mim é um cordeiro. E não é um cordeiro qualquer, é o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, viene com o mensagem, viene com o ministério, viene com a vontade explícita e clara de Deus de quitar o pecado do mundo. Esta é a apresentação que hace Juan de Jesus. Amém? Não apresenta a Jesus como outra coisa, senão como um cordeiro. Evidentemente, irmãos, que na mente de um judío, imaginar o homem que vem para quitar o pecado do mundo como um cordeiro, não sei como entenderam bem isto, essa explicação, verdade, de Juan referente a Jesus. Porque um cordeiro significa um animal manso, quieto, dócil, muito jovencito, terno, verdade? E para quitar o pecado do mundo, teria que pelear-se com forças tremendas, verdade? Então, é dessa maneira que Juan descreve a Jesus, né? Não o descreve como um leão, como águila, como nós outros teremos aí na mente, verdade? Como um animal, como diz o salmista, com a força do búfalo. Não. Habla de um cordeiro, habla de um cordeiro. E é desta maneira que Juan lo apresenta. Amém? Como um cordeiro enviado de parte de Deus, como cordeiro, para quitar o pecado do mundo. Uau, que tremendo isso, irmãos. Que tremendo, porque o mesmo livro de Juan, verdade? A palavra disse, capítulo 1, versículo 8, diz assim, que não era ele a luz, senão para que desse testemunho da luz. João Batista não era a luz, vino para dar testemunho da luz. E disse: aquela luz verdadeira, que alumbra todo homem, venia a este mundo. Este cordeiro era nada mais, nada menos que a luz verdadeira que alumbrava todo o homem e que venia a este mundo. Amém? Então, há outra característica muito forte deste cordeiro, que não é um simples cordeiro, mas também se manifesta e traz em si mesmo, em sua essência, a luz de aquele que lhe enviou. Amém? Diz que essa luz era verdadeira. Amém? Que alumbra todo o homem e venia, disse a palavra, a esse homem. Em o mundo estava e o mundo por ele foi hecho, pero o mundo não le conheceu. Amém? Diz a mesma palavra, hermanos, que o mundo lo rechazou. Los suyos lo rechazaram, amém? Não lo quisieron, não lo aceitaram. Por que não lo aceitaram, hermanos? Diz a palavra que o mundo que viu a Jesus, a luz do mundo, é o Cordeiro enviado de Deus para quitar o pecado do mundo, diz a palavra que eles amaram mais as tinieblas que a luz. ¿Ves? A luz estava em meio a eles e eles rechazaram a luz e amaram mais as tinieblas. Por quê? Porque suas obras eram balas. Amém? A luz desse mundo todavia está brilhando nesse lugar, irmãos. Nós vivimos em um mundo que é pura tinieblas, mas há uma luz que alumbra todo o mundo. Amém? A luz daquele cordeiro que se apresentou uma vez delante de Juan, que venia em sua essência com a luz do Criador. Ele mesmo disse a palavra que
todas as coisas foram hechas por ele e para ele. Amém? Disse que o homem pecador rechazou a luz. E lo vemos hoje dia, hermano. A gente lo rechaza porque a luz descubre lo que é tiniebla, aparta lo que é tinieblas. Amém? E quem lhe gusta a tiniebla, o que gusta o pecado, o que lhe gusta andar a escondidos, oculto, fazendo coisas indevidas, este busca a oscuridade, verdade? Para não manifestar suas obras. Pero a luz, quando chega, manifesta todas as obras, quedam manifiestas delante de seus olhos. Amém? Pero dice a palavra que amaram mais as tinieblas, verdade? Porque suas obras eram malas. Dice a palavra, e esta é a condenação, que a luz vino ao mundo e os homens amaram mais as tinieblas que a luz, porque suas obras eram malas. Amém? Dice, porque todo aquele que hace lo malo aborrece a luz e não viene a la luz para que suas obras não sejam repreendidas. Porque a gente rechaza Jesus até os dias de hoje? Para que suas obras não sejam repreendidas, para que não tenham que deixar suas obras, que abandonar suas obras, porque o momento que nos acercamos à luz, todo o que é tiniebla em nós outros, em primeiro lugar, é manifesto, e depois a tendência é dissipar-se, desaparecer-se, pero nos gusta o que é tiniebla, nos gusta o que é a oscuridade. Então, não nos acercamos à luz por isso, porque o ser humano prefere a oscuridade. Mas diz a palavra que o que pratica a verdade viene a la luz para que seja manifesto que suas obras são hechas em Deus. Amém? Glória a Deus. Que tremendo, irmãos. Então, se Juan descreve a Jesus como esse cordeiro, que tremendo isso, irmãos. Um cordeiro que quita o pecado do mundo. Assim vino Jesus a este mundo. E o cordeiro, irmãos, o cordeiro sufriente, amém? O cordeiro que se submeteu à barbárie do mundo, à barbárie do ser humano. O cordeiro que lhe permitiu a blasfêmia, que lhe permitiu a persecução, incluso ser apedreado, castigado, crucificado, blasfemado. Este cordeiro, amém? Ele vino verdadeiramente como cordeiro. Viram como cordeiro. E se você imagina um cordeiro quando vai no campo, em uma finca por aí, você vê um cordeiro, um animal muito jovencito, ternito, saltitando em meio do campo, e você tem uma ideia mais ou menos que aquele cordeiro vai crescer, que aquele cordeiro vai ser-se forte, que em sua essência, em todo o seu ser, tem todas as condições para crescer, a ser-se forte, e incluso permanecer salvaje. E incluso rechazar o jugo, não aceitar o jugo, não aceitar a ser sometido à força. Amém? Porque um cordeiro, a tendência é crescer, verdade? O cordeiro, a tendência é a ser-se forte, é rechazar o jugo, é rechazar o golpe, é rechazar a violência, incluso ter a força de um búfalo. Que lhe parece, irmãos? Pero este cordeiro preferiu viver como oveja. Isso é que é tremendo, irmãos. Esse cordeiro, sabendo que podia crescer e ser-se forte, preferiu viver como oveja, como animal sumisso, como animal que permite o golpe. Disse a palavra, irmãos, que Jesus foi levado ao matadeiro como oveja muda. Amém? Como oveja muda. Então, se ele se deixou escarnecer, um cordeiro serviente, um cordeiro que se deixou escarnecer, um cordeiro que não se defendia das afrentas, dos golpes que lhes davam, verdade? Que permitia a ofensa, que lhe permitiu o castigo sobre seu corpo, que lhe permitiu ser golpeado, ser avergonçado publicamente. Assim, essa foi a manifestação desse cordeiro. Amém? Não vino para libertar o povo judío da opressão do povo romano, senão que vino a ser muito mais que isso. Vino livrar a judíos, a gentiles e a toda a humanidade da opressão, não do povo romano, senão da opressão do pecado e do diabo.
E você imagina, bueno, para ser todo isso tinha que ter muita força e muito poder, verdade? Não, tinha, pero não lo manifestou. E as manifestações de poder e de glória que isso foi em la intenção de predicar o evangelho do reino. Amém? Ele não vino para pelear contra romano, contra gentil, contra judío. Não, não, não. Ele vino para cumprir um propósito, quitar o pecado do mundo. E se para quitar o pecado do mundo, ele teve que someter-se ao jugo, someter-se ao castigo, someter-se à cruz, ele lo hizo por amor. Amém? Glória a Deus. Que tremendo, verdade? Lo hizo por amor. Amém? Porque nos amou, porque venia com esta intenção e direção de parte de seu Padre para quitar o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, este cordeiro que Juan conviveu com ele, verdade? Porque Juan conviveu com Jesus, irmãos. Amém? Agora não vamos falar de Juan o Bautista, que teve a primeira visão do cordeiro. Vamos falar de Juan que escreveu esse livro. Amém? De Juan que escreveu esse livro e que em um determinado momento, ao final de sua vida, está na isla de Patmos. Amém? E Juan que está na isla de Patmos, caminhou com o cordeiro, conviveu com o cordeiro, foi discípulo do cordeiro. Amém? Escutou que o cordeiro venia para isto. Amém? E a manifestação desse cordeiro foi esta, a visão e a experiência que Juan, o apóstolo, não é o Bautista, o apóstolo, teria e teve experiência, foi com esse cordeiro sufriente. Esse cordeiro que se entregou, esse cordeiro que lhe permitiu o castigo e o golpe, a blasfêmia e as ofensas. Esse cordeiro que se hizo oveja muda e foi ao matadeiro desta maneira, se entregou a seus escarnecedores. Está me entendendo, irmãos? Então, se Juan conviveu 3 anos e meio com este cordeiro. E passa o tempo e agora Juan tem como que quase 90 anos, está na isla de Patmos, exilado nesse lugar como um castigo por seguir predicando e dando testemunho do Senhor. Juan está na isla de Patmos e tem uma visão, irmãos. E o Senhor lo leva para ter uma visão. Verdade que sim? Então se disse que no livro de Apocalipse, tremendo, irmão, o que hace Deus é tremendo. Veja a visão que tem Juan, irmãos. A visão que tem Juan é de uno semejante al hijo de hombre, vestido de roupa que chegava hasta los pies, ceñido por el pecho com um cinto de ouro, sua cabeça e seus cabelos eram blancos como blanca lana, como nieve, seus olhos como llama de fuego, seus pés semelhantes ao bronze brunido, refulgente como um horno, e sua voz como um estruendo de muitas águas. Aleluia! Não era assim que Juan veia Jesus em seus tempos, verdade? De apostolado, não. Em nos tempos de discípulo desse cordeiro, não. Juan conviveu com um cordeiro que se entregou, que lhe permitiu castigo. E que nem o mesmo Juan, porque tampouco os demais discípulos entenderam como é esse que vem supostamente para dar-nos libertar e nos permite o jugo do inimigo, da opressão do inimigo sobre nós outros. Que rei é esse, dizia a gente, verdade? Que rei é esse que permite que os romanos sigam reinando sobre nós outros? Que reino é esse que ele vem predicando, que nunca se manifesta, que nunca dá libertar? Está entendendo, irmão? Que reino é esse que ele predica, que não traz libertar a gente que está sendo oprimida por a esclavitud do pecado, por a esclavitud do povo romano, da nação romana? Então, a gente não entendia. E agora Juan tem uma visão no cielo deste Hijo de homem. Me imagino Juan vendo ao Senhor, irmãos. Evidentemente que o Senhor não é isto, mas é uma representação simbólica de lo que é Cristo glorificado. Não é o cordeiro crucificado, não é o cordeiro lleno de chagas e com corona de espinho na cabeça
e sufriente, permitindo o castigo e a blasfêmia. Não, não, não. Agora ele vê como hijo del hombre em la manifestação clara, amém? Plena de um cordeiro, sim que foi imolado, pero que venceu a morte, venceu o castigo, venceu a cruz, venceu o pecado e venceu o diabo, amém? E essa é a visão que tem Juan, irmãos. Que visão tens tu de Jesus? ¿Ah? Será que a visão que tens todavia é desse cordeiro sufriente? De cordeiro que permite a blasfêmia? Porque hoje dia, ao igual que no passado, muita gente blasfema de seu nome. Muita gente habla mal e blasfema e hablam coisas raras e negam ao Senhor, verdade? Sim ou não? E lhe põem nomes no sentido de desprezo, verdade? A este cordeiro que se hizo oveja. Pero quando se apresenta Juan, e no final de sua vida, amém? Em final da vida de Juan, a visão que Juan tem desse cordeiro é outra. É diferente, irmãos. Eu te digo nesta manhã, você terá a visão do cordeiro um dia. E a visão que tendrás do cordeiro naquele dia será consequência da visão que tu lo tens hoje. Que visão tens tu do cordeiro que quita o pecado do mundo? Será que a visão que tu tens todavia é de aquele sufriente? Ou a visão de aquele que venceu na cruz? Será que a visão que tu tens é a visão de aquele que tu podes todavia falar barbaridades contra ele? Rechazar e negar seu nome, rechazar seu evangelho? Rechazar a mensagem de salvação e liberação que ele como cordeiro manifestou ao mundo? Ou a visão que tu tens do cordeiro é de aquele que sim sofreu, sim foi castigado, sim foi clavado na cruz, pero ao terceiro dia ressuscitou? A visão que tem Juan não é do Cristo crucificado, senão do Cristo glorificado. E o Senhor, nesse tempo, o que está fazendo contigo e comigo, é mostrando a ti que aquele cordeiro que quitou o pecado do mundo na cruz do Calvário, ha ressuscitado. Amém? E quando lo vuelvas a ver uma vez mais, naquele dia, quando esteja em sua presença, lo vas a ver de la maneira com que tu sembraste nessa vida. A visão que tu tens hoje do cordeiro será a visão que tu consequentemente tendrás naquele dia. E te digo, irmãos, não todos lo vão a ver como cordeiro. Você me está entendendo? Não todos vão a ver como cordeiro. Diz a palavra, irmãos, que os evangelhos hablam desse cordeiro sufriente, do cordeiro que permite o jugo como oveja que muda o matadeiro. Pero este já venceu todo isso. Este viveu todo isso que tinha que viver e venceu. Amém? E aí Juan tem uma visão, que é uma visão tremenda, de um Cristo glorificado, vê Cristo em sua glória. Amém? Me está entendendo, irmãos? Então, o capítulo 5 de Apocalipse habla de uma igreja que está no cielo, habla de visões que tem Juan, verdade? E há toda uma inquietude em quem vai abrir os primeiros selhos. Há um livro com 7 selhos e quem vai abrir, quem vai desatar todos os mistérios de Deus para a consumação da restauração da humanidade, verdade? Quem vai fazer isso? E disse, versículo 2, quem é digno de abrir o selho e desatar, abrir o livro e desatar os selhos? E disse o versículo 5, e um de los ancianos me dijo, não chores. E aqui que o leão de la tribo de Judá, a raiz de Davi, ha vencido para abrir o livro e desatar seus 7 selhos. Então o anjo está dizendo a Juan, Juan, tranquilo, não chores. Há um que venceu, foi morto como cordeiro, pero ressuscitou como leão. E é esse leão que é chamado de la tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e que vai abrir o livro e desatar os 7 selhos que darão início a los flagelos, a los castigos, ao juízo de Deus a la humanidade, a la iglesia
apóstata, a la iglesia que quedó del arrebatamento. ¿Me está entendendo, hermanos? Hay toda essa interrogante, será que a igreja vai passar por la tribulação? Hablamos de domingo passado na igreja sobre isso. E a gente tem aí aquele medo, aquela coisa. Não, a igreja verdadeira é simbolizada por aquelas mulheres, aquelas vírgenes com aceite na lâmpada, chegou o noivo e elas se foram. Pero há aquelas que foram, que les faltou a prudência, que não tinham aceite, que não tinham nós outros vida do Espírito em nós outros, esses se vão quedar. Amém? Então, chegará um momento em que a humanidade terá que parar-se delante deste que vino como cordeiro, pero que agora se apresenta como leão. A questão é, que visão tendrás tu de este Deus que vino ao mundo para quitar o pecado do mundo? Juan, a primeira visão que teve, era de um cordeiro. Caminhou com o cordeiro, viveu com o cordeiro, andava predicando com o cordeiro, andava a la par com o cordeiro. Tu andas a la par com Jesus e ele anda contigo nesse tempo. Mas chegará um momento em que a morte te vai alcançar, ou o Senhor vendrá por sua igreja. E a questão é, qual será a próxima visão que tendrás de ele? Me está entendendo? Juan lo vê em sua glória. E nesse momento aqui, lhe dissem a ele, veja Juan, o leão da tribo de Judá. E disse Juan assim, e mirei, e vi que em meio do trono e de los 4 seres viventes, e em meio de los ancianos, estava em pé um cordeiro, aleluia, como imolado, que tinha 7 cuernos, 7 ojos, los quais são los 7 espíritus de Deus enviados por toda a terra. E não vê um cordeiro todo lleno de sangue, com corona de espina. Não. Como imolado, pero que tem 7 espíritos e 7 olhos. Está vendo o mesmo Senhor. Está vendo o mesmo cordeiro que agora se apresenta como leão. Me está entendendo, irmão? Como cordeiro, a gente lo rechazou. Agora como leão, quando tenham a visão dele como leão, será um problema, irmãos. Será um grande problema. Eu te hago uma pergunta nesta manhã, com qual te identifica você? Com o cordeiro ou com o leão? A qual esperas ver naquele dia? Como estás vivendo tua vida? Te estás preparando para ver a quem? La humanidade, la iglesia que se quede por su desobediência, por su pecado, los impíos, los inconversos, los que rechazaram ao Senhor, la humanidade perdida e corrupta desse tempo, de todos os tempos, um dia lo vão a ver, pero lo vão a ver como leão. É o leão que corre e abate sua presa. É o leão que pisa a presa e depois a devora. Não vão a ver aquele cordeiro sofriente, aquele cordeiro que aceita o jugo e a blasfêmia e a mentira e a persecução. Ele viveu todo isso, pero esse tempo acabou. E na cruz, ele entregou seu ministério, foi de cordeiro e como oveja muda ao matadeiro, permitiu todo o que era necessário para dar-nos libertar. Pero a próxima visão que vamos a ter de ele vai depender de nós outros. Amém? Ele vino e se apresentou como cordeiro. A questão é, como lo vou ver naquele dia? Diz aqui, irmãos, como um leão. Como um leão da tribo de Judá, abrir o livro e vai desatar os selhos. E aí você lê o livro de Apocalipse, é tremendo. É o juízo de Deus que se vai abatir, irmão, sobre toda a impiedade, sobre todo o impio, sobre todo o blasfemo, o pecador. Diga-se o tipo de pecado que tu queiras imaginar nesse tempo, que a gente disse que tranquilo, podemos viver assim, estamos em la graça, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer como somos. Não, ele te ama sim, pero tu pecado ele abomina, ele rechaça do pecado. Ele como cordeiro e como oveja muda ao matadeiro, entregou sua vida, entregou seu corpo para ser latigado, castigado, por amor de ti e por amor de mim, para que sejamos livres deste pecado, que mais bem nos pode levar ao inferno. Então, com qual te identificas nessa manhã? A qual esperas ver naquele dia? Você pode que ver é o Cristo glorificado, é o Cordeiro glorificado, que venceu o pecado, que venceu a morte. É o Cordeiro que tem a chave
que abre nadie las cierra, las portas que abre nadie pode cerrar, e las portas que cerra nadie pode abrir. O Cordeiro que venceu, que ressuscitou ao terceiro dia. Amém? O Cordeiro que é leão. Amém? O Cordeiro que é rei, que é Senhor. Esse Cordeiro que tem a soberania e o governo de todo esse universo. Pero pode que veas, é o Cordeiro que se hace leão, que rusga, que condena, que devora a presa, que destrui seus inimigos. Como lo vas a ver? Amém? Como queres verlo? Como estás vivendo tu vida? Que relação tens tu com o Cordeiro? Que relação tens tu com o Cordeiro, irmãos? A relação que tens hoje com Ele é o que vai determinar como lo vas a ver naquele dia. Me está entendendo? Que prefieres tu enfrentar? Imagine se você está em um campo deserto, não há nada que te pode ajudar, não tens arma, não tens nada. Que preferirias tu ver? Deparar-te de frente com um cordeiro ou com um leão? Me diz aí, irmão. Me contesta, escreve aí. Que te gostarias ver? Em um momento que estás perdido no campo, solo, sem armas, sem nada, sem recursos, que te gostaria ver por delante? Um cordeiro? Um animal dócil, jovencito, terno, que nenhum dano te pode fazer, porque é um cordeiro. Ou preferes ver um leão? Quem estás vendo hoje? Com quem estás caminhando hoje? Há um outro leão que dizem por aí que anda rugindo, buscando a quem devorar. Pero o leão que estamos falando aqui é aquele cordeiro que venceu. É aquele que vem para rusgar. É aquele que vem para estabelecer um tempo de juízo, de disciplina à la humanidade e aqueles que lo rechazaram, aqueles que preferiram as tinieblas porque suas obras eram malas. Amém? A oportunidade aí está delante de ti. Queres ver o cordeiro ou queres ver o leão? E o leão vem para devorar, irmãos. Amém? Esse cordeiro, ele preferiu manifestar-se como ovelha, muda, levada ao matadeiro, para apresentar-se um dia como leão. É o cordeiro exaltado de Deus. Amém? Assim é. Que tremendo, irmãos. Que tremendo quando chegue aquele dia, delante de los juízos que serão desatados de parte de Deus e del Cordeiro. Dice, hermanos, assim, e los reyes, dice, de la tierra, e los grandes, e los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo e todo livre, se esconderam em las cuevas e entre las peñas de los montes. Oh, se esconderam de quem? Del Corderito? Disse, e desciam a los montes e a las peñas, caed sobre nós outros, e esconded-nos do rosto de aquele que está sentado sobre o trono e de la ira del Cordeiro. Esse Cordeiro agora tem ira. Me está entendendo, irmãos? Este Cordeiro que crucificaram, que castigaram, que blasfemaram, que hasta hoje lo hacen, não lo vuelven clavar a la cruz porque foi uma sola vez o sacrifício, pero todavia blasfemam de ele, todavia mentem, todavia distorsionam a palavra de ele, todavia utilizam seu nome para seu bel prazer, verdade? Quantos são os que usam o nome do Senhor, verdade? Para seus deleites personales, para ganhar plata, quizá, para ter fama, verdade que sim? Rechazam o mensagem do Cordeiro e põem seu mensagem próprio, pero ahora dice que esta misma gente, reyes poderosos de la tierra, se esconden en cuevas y dicen a los montes, montes, caigan sobre nosotros, destruyan-nos, porque não queremos ver a ira deste cordeiro. Você me está entendendo, irmão? Qual cordeiros queres ver naquele dia? Queres ver o cordeiro sofriente? Ou queres ver o cordeiro vencedor? Amém? Glória a Deus. Diz que a gente vai dizer naquele dia, caia sobre nós outros, porque o grande dia de sua ira ha chegado. Quem poderá sostener-se em pé?
Eu não sei, hermanos, como está a tua vida espiritual. Pero entendo que o Senhor ha dado essa palavra para que você te despertes. Talvez estás vivendo uma religião, talvez estejas metido em uma igreja e estás seguindo aí. Todo o que te dizem, tu lo hacen porque eu não quero ir ao inferno, pensam alguns, verdade? Então, se vou fazer o que disse o pastor, vou fazer o que disse o sacerdote, o cura, não sei. Pero tu relação com ele? Qual é a visão que tens tu deste cordeiro? De aquele que foi enviado desde o princípio para libertar-te, para salvar-te, para destruir todo o jugo de pecado e de inimigo sobre ti. Que visão tens tu? Que relação tens tu com este cordeiro? Este cordeiro que hoje a gente blasfema, que clavou em la cruz e siguen blasfemando de ele, esse cordeiro um dia se vai manifestar como leão. O cordeiro pode ser dócil, o cordeiro pode incluso permitir o jugo, sendo muito ternito, muito vencido, permite que lhe golpeiem. Pero esse cordeiro um dia se vai manifestar como leão, irmãos. E como leão, a gente vai andar huyendo de ele. Como leão, suas obras serão rasgadas. Como leão, eu não me imagino, irmãos, em um puro campo enfrentando um leão. Prefiro enfrentar um cordeiro. Me está entendendo? Qual é a visão que tens tu nesse dia? A quem esperas ver naquele dia? Se vas a ver Cristo como o cordeiro com sua ira, o cordeiro que manifesta sua ira através do leão, o leão que vem para rasgar, para pisotear a presa, para destruir inimigos, como lo queres ver naquele dia? E o Senhor te está brindando a oportunidade que tu lo veas como o cordeiro que venceu. O cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, pero ao terceiro dia venceu para dar-te liberdade. Esta liberdade que Ele te ha dado, o perdão de tus pecados, a escritura de tu nome no livro de la vida, é para que um dia tu lo veas como Juan lo viu em sua primeira visão no cielo, como um Cristo glorificado. Amém? Glória a Deus. Como um Cristo glorificado, em que sua glória não destrui a Juan. Porque a Bíblia disse que nada podia ver a Deus se não se podia morir por la glória do Senhor manifestada. Nada podia ver a Deus, mirá-lo. E Deus não se permitia ver porque seria morte segura para o ser humano. Pero Juan está em espírito delante do Senhor e lo vê em sua glória. Imagine-se você, claro que ele cai postrado e tudo mais. Pero aí está. O cordeiro glorificado. Eu espero ver o cordeiro glorificado, irmãos. E que ele se manifeste a minha vida verdadeiramente quando eu esteja um dia em sua presença como o cordeiro glorificado. Eu quero ver em toda a sua glória. Quero ver esse Cristo de amor, de graça, de perdão, de restauração, de salvação. Este eu espero ver. Os que vão a ver como leão serão aqueles que rechazaram sua mensagem. Hoje, nessa manhã, ele te sigue hablando como cordeiro, para que um dia não tenhas que vê-lo como leão. Amém? Porque os leões não perdonam sua presa. Glória a Deus. Quero orar nesta manhã, bendecir a Deus por tu vida, bendecir ao Senhor por esta palavra que Ele me dá nessa manhã de forma supressiva. Como disse, não me deu tempo de preparar mensagem, como sempre me gusta preparar, escudrinhar, investigar. Deus não me deu tempo para isso, amém? E assim é. Esse é o Espírito que flui, Ele que está falando nessa manhã. E a pergunta que é daí, que queres ver? É o cordeiro ou o leão? Amém? E o leão vem para expressar e manifestar a ira do cordeiro. Aquele cordeiro que imolaram, que castigaram, que blasfemaram, que lhe avergonçaram, que humilharam ele publicamente e todavia lo seguem haciendo. Amém? Esse cordeiro vai manifestar sua ira através do leão. Amém? E o leão vai expressar e manifestar a ira do cordeiro. Eu quero ver o Cristo de amor no céu, irmãos. Eu quero ver o Cristo que me conduz ao Padre por seu amor, por sua graça, por o perdão de meus pecados. Pero muita gente lo vai ver como um leão. É o leão que vem para destroçar. É o leão que vem para aplicar o juízo e a disciplina a los rebeldes. Amém? Que estejamos nós outros, e naquele dia,
delante do Cordeiro que venceu, vendo a Ele em sua glória. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te bendiga nesta manhã. Quero orar por essas vidas que aqui estão conectadas. Estamos vendo aqui Milena. Bendiciones, Milena. Deus te bendiga. Maria Moura, minha irmã Maria, Deus te bendiga em São Paulo. Milena também de São Paulo. Amanda Jefferson, aí de São Paulo, Brasil. Amém? Bendiciones, hermanos de la Iglesia Carvalho de Justicia. Amém? Pastor Marcos, Pastor Silvia e os demais líderes e obreiros dessa igreja em São Paulo, Brasil. Bendiciones, Moisés Ugaldi. Deus te bendiga, Moisés, varão de Deus. Sori Trejos. Amém? Bendiciones, minha irmã. Bendiciones, hermano Armando Falhas, aí em São José, Costa Rica. Bendiciones a suas vidas. Los estranhos, amém? Que Deus los bendiga en esta mañana. Hermanos, vamos orar. Amém? Vamos orar. Sei que o Senhor te ha hablado a tu coração en esta mañana. E se Ele ha hablado, se Ele ha soltado essa palavra, Ele sabe por quê. Amém? Ele sabe por quê. O Cordeiro que venceu um dia se vai manifestar com ira. Amém? A alguns e com amor e graça a outros. Amém? Senhor, oh Deus, nesta manhã quero bendecir tu pueblo. Graças por esse pueblo que está conectado. Graças por aqueles que mais tarde vão ver esse vídeo. De alguma maneira esse vídeo les vai chegar, porque tu não sembras uma palavra assim por assim, a palavra não vuelve vazia. Tu mesmo la conduz, la direciona a aqueles que têm necessidade de escutá-las. Senhor, a lo largo desses dias, não sei por onde se vai ir esse vídeo, esse mensagem, pero sei que tu vas falar. Que seja, Senhor, aqueles que vão escutar, atesourar, guardar em seu coração e tomar uma decisão, amado Deus. Senhor, oh Deus, tu te has manifestado como Cordeiro, te has clavado na cruz do Calvário, pero has ressuscitado, amado Deus. E has dado a liberdade que venias para dar, a liberdade de todo o pecado, de toda a opressão do inimigo. Agora, Senhor, a próxima visão que vamos a ter de Ti vai depender de nós outros, de nossas vivências aqui neste mundo, de nosso caminhar neste mundo, de nossa relação que tenhamos contigo, Senhor, ó Deus, com aquele que ressuscitou e venceu a morte e o pecado. Senhor, ó Deus, prepare esse povo para um dia encontrar-se contigo, amado Deus, e ver-te em tu glória, pero ver a manifestação de tu amor em sua essência, amado Deus. No, que não tenhamos que ver a ira do Cordeiro, que não tenhamos que ver, Senhor, o leão, Senhor, ó Deus, como que abatendo a presa, Senhor, e disciplinando e levando ao juízo a los perdidos e a los que rechazaram ao Cordeiro. Senhor, bendigo esse povo, que nessa manhã seja um dia de decisão, aquele que está, Senhor, ó Deus, como que nem frio, nem caliente, pero está tibio, está indeciso, não sabe se vai, não sabe se se queda, não sabe se busca o Senhor ou se sigue no mundo, que hoje seja um tempo de decisão, amado Deus. Amado Deus, que esta analogia que tu nos dá, Senhor, esse simbolismo que tu nos revela, amado Deus, de como lo vamos a ver, de como queremos ver, de como queremos enfrentar em um momento de soledade, amado Deus. Se queremos em um momento de soledade enfrentar-nos um cordeiro por delante ou enfrentar um leão. Qual é a decisão que a gente vai tomar nesta manhã? Senhor, ó Deus, bendice esse povo, bendice, Senhor, todos aqueles que estão conectados e os que vão ter acesso a esse vídeo em nome de Jesus. Oro por todas essas vidas que esperam um milagre de sanidade. Eu te quero dizer nessa manhã que o Cordeiro que venceu na cruz levou sobre si todas nossas enfermidades e dolências, todos nossos dolores, cada herida, cada llaga, cada dolor que ele sentiu, cada gota de sangue que derramou de seu corpo como cordeiro e como oveja muda ao matadeiro, todo isso tuvo poder também para liberar de pecados, para perdonar tus pecados, para libertar-te de toda opressão, pero também para sanar-te de toda enfermidade e dolência. Que nessa manhã o Cordeiro que venceu te brinde um dia e um tempo de sanidade e de restauração. Oro por esses irmãos em Bolívia, pastores e servos em Bolívia com enfermidades de Covid-19, em Costa Rica, Brasil, em todo lugar. Senhor, ó Deus, o Cordeiro se ha manifestado com poder e glória
para traer sanidad a su pueblo. Que en esa mañana tu pueblo encuentre sanidad, pero más que todo encuentre libertad en ti, Señor, la libertad que tú nos has dado, porque nos has libertado del jugo de la esclavitud, del pecado y de las maldiciones del mismo enemigo. Señor, gracias por essa tão grande salvação. Eu bendigo esse pueblo que aí está, bendigo, Senhor, essas vidas que aí estão e vão conectar-se e ver mais tarde. Em nome de Jesus. Bendigo meu sobrinho allá em Porto Alegre por as cirurgias que vêm passando, por esse acidente doméstico que tuvo de queimaduras em seu corpo. Bendigo minha irmã Ibrahima que está allá, toda a minha família em Brasil. Bendigo a igreja Oásis de Fé e demais igrejas, Senhor, em el mundo, obreiros, pastores, siervos, Senhor, ó Deus, que estão levando esse mensagem. Amado Deus, todavia a porta de graça está aberta, todavia o Cordeiro se manifesta em amor, em graça e em perdão, para chegar um momento que o Cordeiro se manifestará com ira. Amado Deus, que o tempo da ira do Cordeiro não nos alcance a nós outros, senão que seamos livrados, como tu has dicho, que não nos ha aguardado para a ira, senão para a salvação em Cristo Jesus. Bendigo tu pueblo nessa manhã. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi hermano Armando, bendiciones, gloria a Dios por su vida. Luis Paredes, gloria a Dios por su vida. Jenny Salinas Álvares, bendiciones por su vida. Y todos los demás que no consigo ver, pero que aquí están conectados. Amém? Les dejo um cântico para que estés meditando. Amém? Que queres ver naquele dia? É o cordeiro ou é o leão? A decisão é já. A decisão é hoje. Amém? Bendiciones.